Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o podcast Lucro Certo. Um lugar para você que é pequeno e médio empresário não deixar de participar e de ouvir toda semana. Nós vamos trazer convidados aqui para inspirar você, falar sobre mentalidade de empresário, falar sobre negócios, falar sobre a parte jurídica, tributária, vamos falar de tudo aqui que verdadeiramente importa para o pequeno e médio empresário. E hoje eu estou aqui recebendo um amigo, mas grande amigo mesmo e amigo de longa data. Esse cara vai falar muito sobre mentalidade, uma mentalidade forte para ter lucro certo. Vai contar um pouco da história dele, tem uma trajetória que com certeza vai te inspirar e você vai poder olhar para a história dele e entender que o que parecia muitas vezes improvável se tornou provável, né? E teve um grande resultado. E é disso que a gente vai falar aqui com Ligieri. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Lucro Certo. Cara, primeiro? Primeiro, você está abrindo aqui, está estreando. Opa, muito obrigado por essa consideração, viu? E respeito que você tem por mim. Muito obrigado mesmo. Cara, você sabe que eu gosto muito de você, você é um querido parceiro nosso aqui e a tua história, ela inspira muita gente, é por isso que você está aqui, para inspirar muitas pessoas, muitos pequenos e médios empresários que vão passar, a partir de agora, nos assistir pelo YouTube e nos ouvir em todas as plataformas de áudio. Cara, conta para nós um pouquinho da tua história. Olha, é grande, hein? 47 anos de idade e tem um pouquinho de história, né? Mas assim, uma coisa que eu falo, né? Hoje estou como subprefeito da cidade de São Paulo, na região de Pirituba, Jaraguá e Parque São Domingos. Para mim, assim, é uma realização tremenda. Cheguei no topo onde eu queria. Sempre quis trabalhar no serviço público, podendo fazer diferença para as pessoas. Mas até chegar aqui foi uma trajetória que quase assim improvável. Eu estava ontem mesmo conversando com um grupo de amigos policiais e a gente comentando, um deles falou: Ligieri, já parou para pensar que você é o único policial militar do Brasil que já foi soldado, cabo, sargento da Polícia Militar, vereador da cidade de São Paulo e subprefeito de São Paulo? Aí caiu minha ficha, eu falei, caramba, eu nunca pensei nisso, né? E eu dormi pensando nisso, aliás, nem consegui dormir direito. Então, assim, é um sonho que eu imaginei que eu ia ter, né? Eu sempre fui um cara positivo, inclusive, depois que eu te conheci em 1999, parece uma coisa meio estranha, mas depois de 99, quando eu te conheci, eu comecei a ver que quando a gente tem pensamentos, né, sentimentos e ações, a gente gera resultados positivos. Geralmente as pessoas não fazem isso na vida, né? As pessoas, elas desejam ter sucesso, mas elas não trabalham com algumas coisas que são importantes, umas ferramentas, entre elas, como eu formo o meu pensamento, como que eu vou desenvolver ele. Então, estou muito feliz, viu, Sullivan? Obrigado por ter me convidado, viu? Olha que frase legal. Pensamento, sentimento e ação gera lucro certo. Mais ou menos isso, é isso? Ah, isso daí é verdade. Aí tem aquele, Ligieri, que olha para você hoje e fala assim, foi sorte, você deu sorte, né? Muita coisa aconteceu para você dar sorte na vida. Conta um pouquinho dessa sorte lá atrás, quando você chegou a morar na rua, que essa é a parte que ninguém sabe, né? Mas tem uma trajetória aí que não foi fácil. Teve muitos desafios, né? Olha, o pessoal, né, tem algumas frases que eu adoro repetir para os meus alunos, para os meus amigos, né? Todo mundo fala assim, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? É uma coisa legal, né? A sorte é quando você acorda cedo, você faz um planejamento, monta uma estratégia, trabalha com uma expectativa dentro de uma realidade, e aí você vai trabalhando tudo de um pouquinho, né? E eu falo, não adianta você ter força de vontade de acordar todo dia cedo para trabalhar, porque também só trabalhar não dá certo. Mostra para mim um trabalhador que tá rico, que tá bem sucedido. Difícil, né? Mas quando você pega uma pessoa que tem um pensamento, uma ideia que, tá bem claro o que ele quer da vida dele, né? Fica muito mais fácil. O livro que você escreveu, O Lucro Certo, foi interessante, porque quem me entregou ele foi uma amiga minha, que me presenteou com ele. Falou, olha, o Sullivan fez um livro e tudo mais, tô te presenteando. E eu peguei e tava até com o seu autógrafo. E aí foi que eu falei, pô, eu conheço o Sullivan. Você conhece da onde? Eu falei, olha, se eu te falar de onde conheço, você vai falar que é mentira. Aí começou a conversa. Longa. E aí foi que eu conheci um amigo seu, o Anselmo. Perfeito. Olha como o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Na casa de uma pessoa que eu jamais imaginava que te conhecia, me entregando um livro. E aí eu falei, caramba, aí eu li o livro, falei, poxa, é o que eu penso. Assim, esse seu livro, não fazendo propaganda dele, mas
que não é esse o objetivo. Não, fazendo também a propaganda dele, lucro certo. Pode fazer? Tá feito. É assim, é a maneira como você tem que pensar para ter resultados positivos. Perfeito. Mas só pensar não, é pensar e agir, né? Pensamento, sentimento, ação. Isso, vai gerar resultados positivos, né? Lucro certo. Entendeu? Perfeito. E aí me conta, Ligieri, você tem uma história aí que você morou no orfanato, como é que foi isso? Conta pra gente. Muita gente vê hoje os meus resultados positivos com 47 anos de idade e as pessoas realmente falam o que você falou aí antes. Ah, você teve sorte, né? Dá vontade de assim, explodir a pessoa, de coração, dá vontade de explodir, porque explodir a pessoa com todo amor e carinho, né? Todo amor e carinho vai explodir, né? Porque você fala assim, cara, eu tenho uma trajetória de vida que eu caí milhares de vezes, mas consegui levantar mais uma vez, né? Eu sempre caía, levantava, caía, levantava. Quando eu me dou assim como de conta, quando eu era criança, eu tinha 7 para 8 anos de idade, meu pai estava falando tchau para minha mãe, pegou as coisas e foi embora. E vi minha mãe chorar. A partir daquele momento, minha mãe virou uma pessoa alcoólatra. Alcoólatra, né? Então ela virou alcoólatra, morreu alcoólatra depois de muitos anos, há 3 anos atrás. E assim, então eu vivi num lar onde minha mãe era alcoólatra, não tinha família, eu era desestruturado, e toda vez a minha mãe, como não pagava aluguel porque não tinha dinheiro, a gente mudava de pensão em pensão. Naquela época não tinha comunidade, favela, barraco, não, era a pensão. Então a minha vida inteira, desde os 7 anos de idade até meus 22, eu sempre morei em pensão. Eu tenho 47. Então, para mim, assim, como eu tinha que mudar de casa, de pensão, eu mudava de escola. Então, muitas vezes, acabava não indo para a escola. Tanto é que, na 5ª série, eu parei de estudar. Tudo isso aqui em São Paulo? Só no município de São Paulo. Só no município de São Paulo. Sempre morei aqui, né? Sou paulistano raiz mesmo, né? Aquele paulistano mesmo com amor e carinho. E assim que aconteceu, minha vida sempre foi desse jeito. Eu sempre morava de um lado para o outro, ia para as escolas, aí acabava desistindo, repetia a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e foi indo, né? Porque eu não ia para a escola, não tinha como. E minha mãe, ela bebia de madrugada, aí acordava 2, 3 da tarde, ou seja, eu não tinha nenhum estímulo para poder estudar. Eu, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, naquela época nós éramos em 3. E aí, nessa época, aí minha avó, que também não, que era por parte de pai, ela não gostava muito da família, tinha um probleminha mesmo aí, ela foi lá e colocou a gente tudo no colégio interno, né? Eu e minha irmã, e pegou meu irmão menorzinho, que era pequenininho, para cuidar. E aí morei em colégio interno, depois eu fugi do colégio interno, fui para a FEBEM. Por que parar na FEBEM? Porque como não tinha sistema Google nem internet naquela época, as pessoas não conseguiam se comunicar, né? Hoje em dia o pessoal vamos falar assim, fase tecnológica, né? Tudo na internet. Naquela época não tinha, né? Na nossa idade, nem na sua, né? Porque você tem a mesma idade que eu. Fale da sua. Da sua idade também. Então, fala da sua. Então, o Natan já humilhou a gente aqui no início, né? O Ligieri estava falando aqui, pô, te conheço desde 99. Aí o Natan vira e fala assim, o ano que eu nasci. É bullying um comentário desse, ou não é, Ligieri? É bullying, podemos processar ele. E aí, o que aconteceu? Eu fugi do colégio interno, não tinha... A polícia me parou, viu que era uma criança, e falou assim, onde você mora? Não sabia, tudo mais. Me colocaram onde? Na FEBEM. Fiquei lá uns mesinhos lá, depois voltei, me localizaram, acharam que eu tinha morrido, me localizaram, voltei para onde? Para o colégio interno. O colégio interno não era muito bom, tá? Se eu falar para você que era 1000 maravilhas para uma criança, não é. Hoje em dia eu entendo que aquele lugar era o melhor lugar que tinha. E o colégio... Era o melhor lugar possível naquele momento, naquela circunstância. As ferramentas que eu tinha era aquela, né? Era o que tinha. Então hoje em dia eu analiso isso e falo, poxa, eu tinha que ter valorizado. Hoje em dia eu valorizo ter passado por ali, né? Que é o Instituto Cristóvão Colombo, fica no Ipiranga, aqui em São Paulo. E lá o pessoal dava comida, almoço, janta, o pessoal tratava bem, não posso nem reclamar, né? Ao contrário, tem que agradecer, né? Tem que agradecer muito. E aí quando eu voltei pro colégio interno, continuei morando lá. Depois minha avó me tirou, eu já estava mais ou menos com uns 10, 11 anos. Então eu comecei a me desenvolver, mas sempre daquele jeito, né? Totalmente desestruturado. Então essa daí foi a minha fase de criança e adolescente, até os 12 anos. Depois eu peguei e falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa na vida. O que eu vou fazer? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, desestruturado. Meu irmão foi para as drogas, né? Olha que é foda, velho, é foda. Desculpa, pode falar foda? Pode? Já foi. Já foi, né? Já Desculpa. Era. É que a gente lembra assim, dói, né, cara? Tem coisas na vida que só um palavrão explica, cara. É, porque não tem como. E aí o que aconteceu? Aí daí, quando eu saí do colégio interno, eu falei, pô, vou fazer o quê? Comecei a estudar, só que daquele jeito. Aos 15 anos, 14 para 15, eu conheci a associação que hoje é a Arautos do Evangelho, né, na antiga TFP. Lá eu comecei a frequentar.
Então foi uma coisa legal. E antes, até falar, né, que eu não tava lembrando aqui, ó. Antes de ir pro Arautos do Evangelho, poxa, eu trabalhei entregando pizza, entregando lanche na Paulista. E pior de tudo que na Paulista para entregar lanche era foda, porque nós trabalhávamos com um macacão laranja, cara. Então, de qualquer lugar do planeta Terra, você via aquele macacãozinho, aquela pessoa laranja no meio da Paulista. E a mulherada tudo bem vestida, né? Tudo bonita. E eu com aquele macacão laranja, eu me sentia... Olha, não vou nem falar o que eu me sentia, mas era muito foda, velho. Muito foda, assim, é pra chorar mesmo. E eu falava, cara, eu preciso tirar esse macacão. E eu ficava pensando mais em tirar o macacão do que entregar o lanche, né? Então eu já passei por muita coisa nessa vida. Peguei também bolinha, gandula, né? Naquele clube que fica na Indianópolis, Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Que é de esquina, bonitão. Já trabalhei lá também pegando, era gandula, né, meu? E lá ganhava um dinheirinho, viu, cara? Nossa, gostava de trabalhar, porque lá o pessoal... E não tinha macacão laranja, né? Não tinha. Lá você trabalhava de shortinhos, de tênis, entendeu? Já fiz muita coisa. Trabalhei também, ó, falar pra você, quando eu saí do Arautos do Evangelho, que é a antiga TFP, que aquilo lá me ensinou muita coisa, eu tenho que agradecer que lá me deu um norte de valores, de princípios, que eu não posso esquecer. Saí de lá, fui trabalhar com cachorro. Na época, pet shop nem existia no Brasil. Ninguém nem sabia o que era isso. Então tinha o hotelzinho da Zizi, fui lá trabalhar, não existe mais, né? Acredito que não exista mais. Trabalhei, sabe do que eu trabalhei? Ela me pagava para dormir, então tinha um colchão, ela me falava assim, ó, eu te pago para você dormir, e os cachorros dormiam todos junto comigo. Como eu sempre amei cachorro, né? Cachorro sempre amei, cachorro, gato, animal. Você era pago para dormir com os cachorros, na verdade para cuidar do cachorro à noite. Era para cuidar do cachorro, mas eu dormia, então eu deitava no colchão de casal, os cachorros brum pra cima. Então os cachorros não latiam, porque quando você coloca uma pessoa para dormir junto, o cachorro não late, né? Não late, mesmo que ele tá longe da família dele, não vai latir, porque ele tá vendo um ser humano lá. Legal, né? É uma coisa de sentimento, interessante, né? Isso. Trabalhei nesse hotelzinho da Zizi mais ou menos 1 ano e meio, foi muito top, aquilo me ajudou. E aí eu falei, poxa, eu sempre quis ser policial militar, né? E pra minha estrutura naquela época lá, poxa, ser policial militar era acima, top. Isso aí você tava com quantos anos, Ligério? 17, do 18? cachorro? Do cachorro? Do cachorro. Já uns 17, 16, 17. 16, 17. Que aí você veio à vontade de ser policial militar. Isso, mas só que assim, não, minha vontade desde criança, né? Era antes. Eu sempre via a polícia, via o bombeiro. E durante quando eu saí, eu trabalhava em vários lugares, mas também fazia coisas de louco, né, cara? Todo mundo fala assim, você teve sorte, né? Vocês não sabem o que eu já fiz na vida, né? É foda, né? Eu não tinha foco, eu fazia o que dava dinheiro imediato, né? E aí vem aquela parte do lucro certo, né? Você tem foco, você desenvolve. Você quer ver uma coisa? Você está falando uma coisa interessante aí, que é uma das coisas que eu sempre falo para muitos empreendedores, pequenos e médios empresários. Muitas vezes o cara está falando de visão e de missão. Não estou dizendo que visão e missão não são importantes. Nada disso. Só que olha o que você falou aí. Eu não tinha foco. Naquele momento eu tinha que fazer o que dava dinheiro imediato. Na verdade, você tinha um foco, que era fazer dinheiro imediato, né? Ou seja, o que eu sempre digo é o seguinte, é muito ruim e muito terrível quando tanto o ser humano quanto o negócio, ele entra no módulo de sobrevivência. Porque você estava no módulo sobrevivência. Amigo, quando você está no módulo sobrevivência, não dá, você esquece visão, você esquece missão, porque você tem conta para pagar e às vezes você tem que se alimentar. E esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, do pequeno e médio empresário. E de quem está começando a empreender também. Às vezes o cara fica ouvindo várias filosofias de visão, missão do negócio, e você tem a conta para pagar naquele dia. E é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você tem que resolver. Então, assim, você tinha um foco, sim, que era gerar o dinheiro imediato. Era isso que importava. É ou não é? Então, olha muito para isso. A questão da sobrevivência é uma coisa, visão e missão é outra história, é outro momento. E aí... Eu trabalhava de um jeito assim, o que vinha dava, o que dava lucro, eu ia e trabalhava. E eu comecei também a trabalhar também com danceteria. Então eu distribuía panfleto na porta das escolas, né? Cara, mas tinha de Instagram, tudo, né? Não tinha Instagram, não tinha YouTube. Você era o que chamam hoje do promoter. Eu era o promoter. Não, eu era o Aí você já tinha melhorado, pô. Você já tinha saído do macacão laranja. Não, o macacão laranja já tava como promoter. Aquilo lá dá pra processar o cara. Porque aquilo ficou uma sequela na minha vida até hoje. Quando eu vejo a cor laranja, eu até trava, porque não, era tudo laranja. E aí o que aconteceu? Eu de noite, eu ia para uma balada, né? Eu ia para as baladas sexta e sábado para poder lotar a balada. Então o que acontecia? Eu pegava o panfleto, ia na porta de uma escola e distribuía panfleto. Então a balada era classe A. Então eu ia no Arquidiocesano, no Rosário.
Ah, a balada é classe B. Não vou falar o nome dos classe B, senão os caras me processam. É no colégio menorzinho. E a balada C, eu ia no lugar onde só tinha o inferno, entendeu? Vai no inferninho. Distribuía o panfleto, a pessoa pegava o panfletinho, que naquela época era panfleto, não era Instagram, né? Hoje nem São Paulo... Ó, quando eu comecei com treinamento, a nossa principal fonte de divulgação de treinamento era panfleto na rua. Então a gente entregava, eu pagava para uma molecada, tinha empresas de entrega de panfletos em São Paulo. A gente mandava confeccionar os panfletos, 20 mil, 30 mil, 40 mil, sei muito bem o que você está falando. E mandava entregar o panfleto, rodoviária do Tietê, rodoviária da Barra Funda, aeroporto de Congonhas, todas as saídas de metrô e entradas de metrô da Avenida Paulista, todas ali. E nas principais, nos mais movimentados. Sé, São Bento. Então, assim, panfleto São Paulo rolou muito, mas isso, outros tempos. Hoje nem, até proibido. Você, como subprefeito, totalmente pode proibido, esclarecer proibido. Isso para nós. Mas e aí? Aí você fazia o panfletinho. E aí, o que acontecia? A pessoa com o panfletinho tinha meu nome, que eu tinha que anotar. Olha só, tinha que anotar na caneta. Ligiele. Porque você ganhava depois? Quando ele apresentava esse panfleto na porta, eu ganhava uma comissão. Então, tinha noite que eu faturava muito, tinha noite que eu faturava pouco, mas como eu sempre fui um bom panfleteiro focado, eu ganhava bastante. Então, isso daí me deu um chance. E aí eu falei, poxa, essa vida aí é assim, uma hora você tinha dinheiro, uma hora você não tinha, ganhava bem, mas também gastava bem, porque era moleque, zoava. Aí eu falei, pô, eu vou fazer alguma coisa na vida, eu vou estudar. Porque aí também tinha problema também da família, meu irmão entrou para as drogas, tudo que eu... Porra, eu chegava em casa, um dia não tinha televisão. Chegava no outro dia em casa, não tinha minhas roupas. Então, ou seja, eu só passava por estresse. Tentava subir, tentava ganhar dinheiro, tentava subir na vida. Aí, ó, só desgraça. E todo mundo em volta de você, quando você não tem uma visão de sucesso, uma visão de uma pessoa positiva, a gente, infelizmente, continua andando com os velhos amigos. Você quer mudar de vida, quer ter dinheiro, quer ter uma condição social melhor, só que você continua andando com as mesmas pessoas. E aí você tenta subir e todo mundo, não, vai devagar, vai dar errado. Tem um neurocientista americano, Steve Spink, que ele diz o seguinte, quer mudar de vida, mude seus amigos. Então observe o ciclo de relacionamento que você tem e que muitas vezes o ciclo de relacionamento que você tem, ele puxa exatamente para você permanecer onde você está. Muitas vezes o teu ciclo de relacionamento atual, ele pode ser uma âncora para que você permaneça exatamente onde você está. Então, se você quer mudar de vida, segundo esse neurocientista, mude o seu ciclo de relacionamento. Eu acho que isso faz muito sentido, porque nós somos frutos do meio. O meio vai influenciar de forma muito impactante. Então, é bem retrato do que você acabou de falar aí agora. E olha, não é só esse neurocientista, não. Eu falo para você com convicção. A gente não pode largar os amigos. Claro, amigo. Claro. Mas a gente tem que entender que tem que separar o que é amizade de negócio. Se você quer ter uma mente empreendedora e uma pessoa águia, você não pode andar com pardalzinho. Não dá para você ficar escutando pardalzinho, porque você vem com o sonho que nem... Pô, eu vi você em 99 numa salinha pequena. Eu vi você em 99 numa estrutura menor. Aí depois de uns anos atrás eu vim fazer outro curso... 36 metros quadrados. 36 metros quadrados em 99. Era isso. 36 metros, eu e mais 2 pessoas. Não, e outra coisa, só vou te dar um toque aí. No dia que eu fui tomar o lanche no primeiro dia de curso, gente, na boa, eu era pobre, né? Então eu era da área de segurança pública, sargento, era o cabo da Polícia Militar, e eu não tinha muito dinheiro. Então eu paguei o curso dele, em várias parcelas, né, cara? Nossa, eu me esfolei vivo. E eu pagava assim, caramba, esse curso tem que ser bom. Se não for bom, mano, puta que pariu, perdi dinheiro. E aí, quando eu cheguei no café da manhã e vi aquele café da manhã chique da hora, falei, caralho, valeu a pena pelo café. Não, pra você ver como que é a cabeça, né, do ser humano. Tô falando isso de 99, que eu estou 98. 99, né? Então, ou seja, assim, pô, 20 anos, 23 anos atrás. Então eu tinha uma cabeça falando, nossa, que café da hora, né? E aí depois, quando eu voltei de novo fazer um outro curso, já a sala estava maior, tinha uma estrutura, tinha mais funcionário, porque o Sullivan fazia tudo, o Sullivan tinha 3 pessoas na sua equipe, 2, 4 no máximo. Eu mais 2. Na época, tudo, eu mais 2. Atendia o telefone, fazia a matrícula e tal. Depois quando eu voltei, já estava estruturado, depois eu voltei de novo, você pegou lá aquele AMB, né?
no AMB que você pegou. No AMB, foi no Expo Center Norte. Expo, né? Você pegou lá, gigante, milhares de pessoas. Ali já tinha 2.000 pessoas. Aí eu falei pro pessoal, tá vendo, mano? O cara é meu amigo, hein? Aí eu levei um pessoal, levei umas 10 pessoas, falei, esse cara é meu amigo aí, caralho. E deu sorte, ele. e deu sorte. Não falo isso, não falo isso, né? Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira, Com né? certeza. A gente fala isso na polícia militar brincando, porque tem muito cara contando que prendeu e matou ladrão e sabe que é mentira, bonita, né? Muita história bonita. Que não é verdade. É. E aí eu comecei a ver você, eu falei, caramba, eu vi a sua evolução do começo até hoje, né? E aí depois a gente conversar, voltamos a ser amigos de novo, porque a gente não era amigo, e ele não era meu amigo, porque ele tava num patamar tal, né? E aí eu comecei a subir e falei, ô, Sudiva, sou eu. Olha isso. Não foi isso. Vou contar a verdade da história aqui. A verdade foi o seguinte: ele fez o curso e sumiu. Não dá pra gente lembrar de todo mundo. Mais de uns 15 anos. Não, 15. Não, menos. Menos? Não, menos. Quantos anos depois? Depois de uns 10 anos, uns eu fiz outro curso. Fez outro curso. Aí ele apareceu, fez outro curso. Só que a gente começou a ter contato mesmo, que calhou que o que aconteceu? Tem o nosso diretor comercial aqui, que é o Anselmo, né? Que a tua filha estudar com a filha dele, não é isso? Isso. E aí um belo dia o Anselmo levou um livro meu pra ele. E ele falou, pô, eu conheço o Survi, aí foi que a gente se aproximou e amigos incomuns novamente, mas já se conhecia há muito tempo. Muito tempo. Tem nada de subir disso, não. e aí eu peguei e falei, pô, vou prestar concurso pra polícia. Então, ou seja, eu estava fazendo a parte da danceteria, eu falei, vou prestar concurso para a polícia. Pô, hoje em dia, falar isso é uma coisa que, assim, hoje eu tenho faculdade, hoje eu tenho estudo, hoje eu tenho uma estrutura financeira legal, o salário, então, não é compatível. E, assim, mas naquela época, era uma coisa que eu falava assim, caraca, né, velho, Polícia Militar do Estado de São Paulo, que da hora. E, assim, uma coisa que, assim, eu sempre amei em poder ajudar as pessoas. E eu via que na Polícia Militar, ela ia me dar a oportunidade de ajudar, de estar numa viatura, de atender uma ocorrência, de ser uma pessoa justa, correta. E aí eu falei, quero virar polícia. Só que a PM tinha vários requisitos. Tinha um concurso que era difícil, era disputado. E aí eu peguei e falei, caramba, eu vou lá. Conversa com. Não tinha Google para entender como funcionava. Para prestar o concurso, eu fui prestar o concurso a primeira vez, passei em tudo, só que eu não tinha 8ª série. Naquela época não era 9ª série, era 8ª, né? Na nossa época, né? Que a gente tem quase a mesma idade, na nossa época, né? Na época da geração, agora tem 9ª série. Na nossa época eu só tinha 8ª. E eu não tinha, eu só tinha 5ª. Aí a psicóloga falou, pô, você tá prestando concurso e não tem 8ª série? Tá desclassificado. Sai fora. Pegou e me mandou embora. Eu fiquei chateado, revoltado, magoado. Peguei e falei, pô, vou fazer essa 8ª série. Fui fazer essa 8ª série, fiz supletivo. Terminei o supletivo aqui na Clara Mantelli, na Alcântara Machado, que é do Estado, é gratuito. Pô, lá foi um lugar lá que eu falava pra você, puta de uma estrutura, lá dava café da manhã, almoço, e como eu era muito pobre... Vocês estão vendo que o Ligieri, ele tem uma mentalidade de gordo, né? De comedor, ele, né? Ele solta tudo ligado... mas falar que mentalidade de gordo já é crime agora, já é que agora é crime, não pode mais falar, pessoa que tem obesidade, que se você vai falar isso daí, não pode. Hoje em dia tá tudo assim, né? E eu era gordo, então eu posso falar, eu posso falar porque eu era gordo, caramba. Os caras falam, não. Tudo o parâmetro dele era comida, lá. Ele chegou no treinamento, tinha o parâmetro de comida, chegou no orfanato. Os caras serviam almoço, café da manhã, e agora tinha o colégio também que tinha que dar comida. E eu falava pra você, não, a comida era boa. Assim, mas ó, a zoeira é verdade, viu? Porque eu não tinha que comer em casa, então eu morava com a minha avó, né? E minha avó sustentava eu e mais 2 irmãos. E meu irmão roubava todo mundo. Cara, a gente brinca, Ligieri, a gente brinca, mas é o que eu tava falando há pouco da questão da necessidade, cara. Essa é a questão da necessidade, você vê? Muitas vezes o sujeito ele passa por situações de escassez na vida que gera esse tipo de percepção. O cara tem um foco direcionado, é aquilo para comida, é para uma série de coisas, né? Não, e tem gente com foco direcionado para coisa negativa também. Que bom que o teu era para comida, não era para coisa ruim, não se perdeu, né? Quantos que viveram a realidade que você viveu e se perderam ao longo do caminho? Você sabe uma coisa que vale a pena dar uma lembrada assim, ó? Lembra daqueles insights que tinha um cara que falava com uma voz bonita? Insight do dia, você águia, ande com águia. Sim, né? sim. Eu não sei qual é insight. Eu não lembro, eram as frases motivacionais do dia. Aquela frase motivacional era o Sullivan do passado, né? Porque eu escutava aquilo lá e aquilo me dava uma visão de falar, não vou desistir, porque tudo dava errado.
Família desestruturada, meu irmão me roubava, eu não tinha dinheiro, passava fome, tudo fodido. E aí eu falava assim, eu sempre escutava isso daí, né? E aí eu comprei um livrinho pequenininho com 100 frases motivacionais. Era então, aqueles livrinhos de pensamento que você botava na cabeceira da cama e abria de manhã. Pequenininho ele, aí você lia pra dar motivação, pra dar força pra você viver. Tem uma galera que não sabe do que a gente tá falando aqui. Natan tá ali, ó. Natan tá ali olhando pra gente, dando risada. O cara falou... 99 anos que eu nasci. Você acha que esse cara sabe o que é o livrinho do pensamento? Esse livrinho já fazia era um pocketzinho, botava ele na cabeceira, aí você abria ele era metade de um celular, assim. Aí você abria, folheava, né? E pegava uma página aleatória. Aí você lia lá, tinha um pensamento do dia. Então, aprenda a nunca desistir. E soltava uns pensamentos lá, você lia aquilo, e aquilo dava era motivacional o negócio, era surreal isso. Procura aí, certamente teu pai e tua mãe lembram disso. Foi uma febre. Me ajudou muito, 90. Viu? Porque quando eu tava querendo desistir, tava desanimado, falava, pô, não aguento mais. Porque assim, o que aconteceu assim? Eu queria subir na vida, pô, eu queria ser alguém na vida, eu queria ter um diferencial, né? Eu falei, porra, eu acredito em Deus. Eu pensei assim, né? Pô, eu acredito num Deus que fala que te dá glória, te dá vida, te dá amor, né? Cada um tem a sua religião, e pode ver que todas as religiões são maravilhosas e toda religião te leva a ser uma pessoa melhor. Toda religião no final é isso que importa, né? No final é isso que vale a pena. E essa religião que eu sigo, né? Que eu acredito em Deus, pô, Deus do sucesso, Deus do amor, Deus da abundância, cara, só passava desgraça. Eu era fudido. Não tinha dinheiro para condução, eu não tinha condições financeiras nenhuma, eu passava fome, pode-se dizer. E aí eu falei, caramba, uma hora vai ter que dar certo. E aí eu comecei a fazer o supletivo, eu andava a pé da Rua do Glicério, na estação metrô, Liberdade do metrô lá, da estação do metrô Liberdade, que lá tem um Glicério, Baixada do Glicério, a pé até a Alcântara Machado, na Bresser. Na Bresser. Cara, peraí. Que era a escola Alcântara Machado. Pra quem não conhece, quem não é de São Paulo, não sabe o que nós estamos falando, nós estamos falando aqui de pelo menos... uns 4 quilômetros. Não, é 2,5 km. Porque era 2 mil... Não, dá mais. Eu acho que acho que é 3 mil. É que você tá fazendo a conta hoje com aquele monte de viaduto que tem ali. Mas na época não tinha tudo aquilo. Então ali você não gastava menos que 5 km. Pela volta que você dava. Só sei que demorava 1h30, mais ou menos. 1h30. Certeza que dava mais de 5 km. Eu andava, cara. E assim, o bom é que eu andava de manhãzinha, então eu ia 8, 9, 9h30 da manhã. Então não tinha um sol. Quando eu voltava, cara, eu voltava 4 da tarde, 5 da tarde. Cara, vinha aquele solzão. Porque, São Paulo naquela época era verão, inverno, primavera, né? Hoje em dia é tudo misturado, já percebeu? E aí eu falava pra você, eu ia lá, tomava café, almoçava, jantava e voltava. Só que eu fiz o curso rapidinho, por quê? Porque eu me dediquei mesmo, todo dia eu ia. Quando eu tirei a 8ª série, o que eu fiz? Fui prestar polícia. Voltou pro concurso? Não, prestei de novo desde o começo, fiz a prova escrita, fiz o teste físico, fiz o exame médico, fiz o psicológico, passei no psicológico, que é uma das fases que mais reprova, e depois chegou na investigação social, o pessoal da Polícia Militar tinha me segurado, não chegou a me reprovar, mas me segurou por meses, porque meu irmão não era criminoso. Eu era parecido com o meu irmão, então eles falaram, esse cara é parecido com o irmão. E aí eu fui lá, falar com o chefe da 2ª EM, conversei, falei, olha, vocês não podem fazer essa injustiça, meu irmão é criminoso, eu sou um cara honesto, vocês vão acabar com a minha vida. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, me analisou. Vamos entender isso. Você passou no concurso, sim. Você não foi aprovado, foi adiante na fase da investigação social. Porque, não, peraí, antes era porque você não tinha, você só tinha a 5ª série. Isso, eu tinha 5ª série. Tá. Só que ao mesmo tempo eles também te barraram porque o teu irmão tinha passagem, é isso? Isso. Que loucura. E aí eu fui falar com o chefe, porque passou, minha turma toda virou policial militar. E eu não virei. E aí eu falei, pô, todo mundo virou policial militar, eu não virei. E fui lá no Panelão. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Panelão, pra quem não sabe, é o prédio da PM aqui na... Ali é Santana ou não? É Metrô Armênia. Metrô Armênia. É do lado da minha empresa, lá do meu curso preparatório. E aí eu fui lá falar com ele. Ele entendeu minha situação, pediu pra levar foto do meu irmão, tudo mais, pra levei, expliquei pra ele. Ele foi lá e me passou. E aí eu virei soldado da Polícia Militar. Fiz a escola de formação de soldados. Aí ignoraram a trajetória do teu irmão e liberaram ali. Isso, me liberaram. Aí eu consegui virar policial militar. Em estágio probatório por 2 anos. Aí eu virei soldado da Polícia Militar.
Me formei em soldado, fui pro Regimento de Cavalaria 9 de Julho, pra Cavalaria. Depois fui pro Comando Policiamento de Choque. Depois fui pro Comando Geral da Polícia Militar. Do Comando Geral da Polícia Militar, trabalhei no Romão Gomes, Polícia Militar Romão Gomes. Depois Escola de Educação Física. E depois Escola de Sargento. Olha como foi rápido, né? Quando eu ingressei em 97, ou seja, deu um boom na minha vida. Por quê? Primeira coisa que eu fiz, sair da pensão. Porque o meu primeiro salário, o que eu fiz no meu primeiro salário? A PM ela segura 2, 3 meses para fazer o pagamento. Eu não tinha geladeira em casa, minha mãe não tinha geladeira. Fui lá, peguei meu salário, comprei uma geladeira nas Casas Bahia. Pode fazer propaganda? Agora já foi. Casas Bahia, fiz a compra nas Aproveita Casas Bahia. Casas Bahia, depois, ó, manda pra cá uma geladeira pro nosso... Não. Manda o patrocínio pro nosso podcast aqui. Não, e outra coisa assim, ó, sério, eu comprei a geladeira, fui lá e coloquei. Cara, olha que situação que era. Isso daí em 1998. Porque eu comecei em setembro de 97, fui receber em dezembro. Dezembro peguei aquela bolada, puta, era dinheiro para nunca tinha recebido tanto dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí começou minha trajetória nessa parte. Aí você vai da PM, você passou por várias patentes dentro da PM. São três ou 4? É que são várias patentes, né? Tá, são mas você passou por quantas? Então, por 3. Eu virei soldado da Polícia Militar. Prestei concurso. Ok. Depois prestei outro concurso para cabo da Polícia Militar. Cabo, depois sargento. Para sargento da Polícia Militar. Perfeito. E passei nos 3. Aí qual foi a virada de chave que você falou assim, vou sair da PM e vou empreender? Porque a tua trajetória aí já foi empreendendo. Sim. É assim, ó. Um dia eu tava no quartel e eu parei para olhar todos os policiais. Eu tava sentado olhando, porque eu sempre fui meio observador. Eu nunca fui dentro da casinha e nunca fiz o que todo mundo faz. Tem uma frase muito linda que fala o seguinte: se eu fizer o que todo mundo faz, logo eu teria o resultado que todo mundo tem. Perfeito. Então eu vivo com isso daí há muitos anos. E aí eu olhei e vi todo mundo. Falei, pô, policial militar. Todo policial militar, a maioria, 99%, fazem bico. Policial militar trabalha 12 horas na polícia e 12 horas no bico. Ou seja, não tem tempo para a família. Todo policial, a maior parte dos policiais militares não tem casa própria. A maior parte dos policiais militares estão os que têm carro financiado. Falei, pô, eu não quero isso, cara. Eu quero ter um pouco mais, quero ter abundância. E aí eu pensei, vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar. Porque eu vi que só ser policial militar não dava muito futuro. Falei, vou ser sargento no mínimo. E aí eu fui, prestei para cabo, passei para sargento. Chegou um dia que eu fui levar uma pessoa a fazer o concurso de soldado da Polícia Militar. E eu cheguei lá e não tinha ideia de que tinha mudado, porque mudou toda a legislação em 98, por causa daquele caso do Otávio Lourenço Gramba, o Rambo lá da favela naval, mudou toda a polícia, mudou a farda, mudou critério, o 2º grau, o psicológico foi mais difícil. O Rambo foi aquele PM, era da Rota, não era? Não, ele era do 24º Batalhão lá em Diadema. Né? Ele era da área lá do ABC, né? Era o tático, então, não era... Não, ou não tinha tático na época? Não, tinha tático, mas ele não era, né? Ele era um policial militar do status 01, de patrulhamento normal. Tá. E ele chegou a abordar um pessoal na favela e acabou dando um tiro lá no indivíduo inocente. E aí filmaram naquela época e deu um bafafá. O mundo inteiro ficou sabendo. É que aquela época era muito... Eu lembro que era uma época que a gente aqui em São Paulo olhava pra Rota na rua, eu era moleque, a gente olhava pra Rota na rua e se escondia, sem ter nada de errado, porque a Rota tinha uma fama de pegar, matar, né? A Rota tinha essa fama naquela época. Então a Rota a gente tinha um certo medo, qualquer moleque na rua de 8, 9, 10 anos, você olhava pra uma viatura da Rota, você tinha medo. Mas de certa forma, impunha respeito com a vagabundagem aqui de São Paulo. E esse policial, o Rambo, ele teve como é que eu vou dizer? Uma exposição que foi complicada naquela época. Internacional. E que era coisa rara acontecer naquela época, porque hoje naquela época você não tinha aparelho telefônico como você tem hoje, que a galera filma absolutamente tudo. Nos dias de hoje ele teria se ferrado muito mais rápido. Mas naquela época acabou, não sei, filmaram, né? Parece que alguém filmou. Sim. Alguém tinha filmado lá o que ele fez e deu um problema. Bom, nem sei qual foi o desfecho depois. E essa ocorrência que foi internacional mudou totalmente o critério da polícia. Foi aí que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a mudar também, vou também começar a querer crescer profissionalmente. Aí eu comecei a estudar. E aí eu fui levar um amigo meu para fazer o concurso de soldado. E tinha uma fila, cara, de coração assim, na boa, 10 quarteirões de fila para ser policial militar do estado de São Paulo. Não tinha Google, não tinha internet. Quando eu cheguei naquilo lá, eu falei, eu não vou pegar essa fila, pô, eu sou polícia, tava fardado. Falei, eu não vou pegar essa fila, tá louco?
Eu falei, que isso, meu? Deu uma carteirada. Fui lá pegar a macetosa. Pô, tudo bem, tá? Eu tava fardado, tá? Falei, ó, polícia, tá? Tô trazendo um amigo meu. Não. Pra policiais e familiares pro pessoal que é polícia tem uma fila especial. Eu falei, graças a Deus, né? Tem um preferencial aqui. Fui lá, levei. Só que quando ele tava fazendo a matrícula, que era tudo manual, eu cheguei na ponta, assim, do comecinho da fila, perguntei, você estudou aonde? Aí o candidato, não estudei. Aí eu perguntei, pô, você fez curso aonde? Eles me veem no fardado? Caramba, olha o cara fardado, é polícia, né? Aí eu falei assim, você estudou onde, filho? Ele falou assim, eu não estudei, senhor. E você, fez cursinho aonde? Também não estudei, senhor. Como eu perguntei para várias pessoas, todo mundo falou que não tinha feito cursinho. Pô, eu pensei, caramba, não tem cursinho de soldado? Aí eu falei, pô, vou querer empreender. Voltei para casa, conversei com um amigo meu chamado Luiz, que trabalha no Objetivo até hoje, o Luizinho. Ele era coordenador de um curso que eu tinha feito para cabo, da Polícia Militar. Falei, ô Luiz, você é professor. Eu tô com um dinheirinho guardado, porque eu tinha guardado um dinheirinho nesses 2 anos. Falei, pô, vamos montar um curso nós dois? Aí ele falou assim, mas não é fácil. Eu falei, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, já teria o cursinho para soldado, né? Falei, então a gente tem que fazer inovação. Todo mundo tem medo de fazer coisas novas, né? Principalmente quando ninguém fez ainda, né, Ligério? O pessoal fala, não vou fazer. Aí eu falei, vamos fazer. Peguei meu dinheirinho, um valorzinho pequenininho, investimos o valor. E assim, a gente tinha feito uma conta, eu e ele. Falei, ó, para recuperar esse dinheiro, precisava ter 9 alunos pagantes. 9 alunos pagantes. Era o ponto de equilíbrio do negócio. Era assim, ó, tendo 9 alunos pagantes, a gente pagava os professores, pagava lá o aluguel, eu tava tranquilo. Empatava, não ganhava nada. Eu falei, pô, 9 alunos, se a gente não pegar, pelo amor de Deus. Quando eu fui olha só como eu sou um cara visionário e rápido, né? Muita gente fica planejando, e não sai do planejamento. Outras não planejam e vai fazer rápido. Tem que ter um bom senso. Quando eu vi aquilo, falei, pô, o investimento é pequeno, não é alto, vou ver se vai dar certo. Passou uns 4, 5 dias, eu volto lá com um panfleto, eu tinha feito panfleto, Xerox, fui numa copiadora, tirei Xerox, fui eu distribuí na porta, na fila, e fui distribuindo um por um. Tinha nego que não queria, tinha cara que falou, daqui. E aí, quando o cara falava não queria, eu falava, sou policial militar, hein? Eu que dou aula. Aí o cara, você é polícia? Eu quero, pegou. E aí eu comecei a divulgar. Falar pra você, fechei a turma com 89 alunos. 80 a mais do que o que você precisava. Já de 80. Cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca ganhei tanto dinheiro. Por quê? Porque quando eu vi a molecada vindo se matricular, não é que nem hoje. Naquela época o pessoal pagava em dinheiro ou em cheque. Então aquilo já caía pra dinheiro pra você. Não era cartão, né? E eu falei, caraca, velho. Falei, cada 3 alunos era o meu salário de polícia, mais ou menos, uma coisa assim. Então eu falei, caraca, eu tô ganhando 30 salários de polícia aqui num mês de trabalho. Falei, esse negócio é bom. Aí os professores... Você tinha quanto tempo de polícia aí? Foi em 2001, então 97, 98, 99, 2000, 3 anos e meio. Quase 4 anos. 3 anos e meio para 4 anos. E aí, deu um boom. Eu falei, caraca, o negócio é bom. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Abri um outro concurso no outro mês. Eu já pegou a experiência daquele primeiro curso, mandei fazer mais panfleto, contratei uma menininha, falei, vamos chamar aí a menininha, porque eu sozinho não dava. E a menina distribuindo, porque você peguei mais gente. 200 e tantos alunos no segundo mês. No terceiro mês, 200 e tantos alunos. Não dá para continuar como PM, né? Não, mas isso daí em 2001. No final do ano, fechamos 2001, tinha 10 cursos, 10 editais abertos. Pô, a gente fechou mais ou menos com quase 2.000 alunos. Cara, aí pagamos o professor, pagamos todo mundo, conseguimos montar uma estrutura, montar uma apostila. Você sabe quanto custa para fazer um livro? É caro. Todo mundo, é caro. Não é simples. Hoje é caro. Naquela época, então, era mais caro ainda. Imprimir um livro é fácil. Agora, o tempo que se gasta para fazer um livro, depois tem diagramação, revisão, o conjunto da obra todo não é barato. A gente sabe que não é barato. E também o material também não tá tão sim, barato também, não. Sim. Aí eu peguei e fiz o quê? Deu certo. Nossa, daqui 2001 fechei com chave de ouro. 2002, eu peguei toda aquela experiência que deu certo, deu errado, aprimorei e melhorei em 2002. Cara, comecei a decolar. Decolar. 2003, decolar. 2003, tomei o primeiro balão da minha vida, profissionalmente. Por quê? É isso que eu falo, né? Muita gente vai começar um empreendimento. Você que tá me ouvindo aí, você vai começar.
saiba que vai vir paulada. É gente passando a perna, é familiar, é amigo. Por quê? Quando se envolve dinheiro, as pessoas crescem os olhos. Infelizmente, muitas pessoas não têm aquele bom índole de falar, pô, vamos todo mundo ganhar, vamos ser honestos, ser parceiro. E aí o que aconteceu? Eu não vou entrar por menores, né, detalhes, mas tomei um balão de um cara que tentou me ajudar, que falou que estava me ajudando. O que ele fez? Naquela época não tinha WhatsApp, essas ajudas não são... tinha YouTube. Qual empreendedor nunca teve uma ajuda dessa, é ou não é? Nossa, e eu chorei, viu? Por quê? Porque eu peguei o meu ponto, eu comecei... Naquela época o telefone era muito caro, gente. Nós não tínhamos telefone celular naquela época. Era uma ou outra pessoa que tinha telefone celular e era muito caro. Ninguém ligava para celular. Então a gente tinha que ter telefone fixo. E aí eu aluguei uma linha de telefone fixo. No tempo que se alugava telefone. Você lembra que tinha shopping aqui em São Paulo que tinha uma coisa chamada balcão do telefone? Você lembra disso ou não? Não, isso daí é da sua época. Ah, é. Balcão do telefone. Você ia lá, alugava uma linha de telefone. Tinha gente que vivia só disso. O cara tinha 5, 6, 8, 10 linhas de telefone e alugava uma linha de telefone. Então você pagava um aluguel e que não era barato para ter uma linha de telefone em casa. Aí você alugou a linha de telefone? Comecei a trabalhar e divulgar. E aí as pessoas, os candidatos, durante 2 anos e meio, iam naquele endereço. Alô, que curso? O curso palestra gratuita, pá, tá. Ah, o endereço tal. A pessoa vinha. Quando fez o ponto, o cara chegou e falou para mim assim, olha, eu não quero mais você aqui, pode pegar todas as suas coisas e pode pegar outro lugar, que eu vou montar o meu curso aqui. O que ele fez? Me tirou do negócio e montou o mesmo curso que eu. As pessoas vinham atrás de mim ou vinham atrás do endereço? Atrás do endereço. Não tinha YouTube naquela época. YouTube, Facebook não existia. Era mais centrado no negócio do que na persona Ligieri. Porque, o que aconteceu? Tomei o primeiro balão, catei meu dinheirinho, coloquei meus trapos de bunda debaixo do rabo, desculpa da expressão, me perdoe, chorei pra caralho. Falei, meu mundo acabou. Fui embora, fiquei uns 3 meses sem fazer nada, porque fiquei tão abalado psicologicamente que eu falei, o que eu vou fazer da vida? Aí aluguei de novo uma outra sala no centro de São Paulo, pequenininha, de novo comecei do zero. E outra coisa, hein, que eu falo, quem tem visão de empreendedor, quem quer ser empreendedor tem que entender que os obstáculos vêm para poder moldar você, para você começar a pegar até um negócio novo. Porque eu só trabalhava com a prova escrita. Então ela me dava um valor aí de 2.000 alunos por ano, você calcula R$1.000 por aluno, então você tinha um valor X. Os desafios que geram as oportunidades. Você tinha uma renda lá de 1.800.000, 2 milhões por ano. O que aconteceu? Eu peguei e saí disso daí e falei, não dá para montar o curso porque eu não tenho professor, ficou com ele, não tenho sala de aula para colocar aluno, porque é caro. Aí eu falei, vou começar a trabalhar então com a fase do psicológico. Todo mundo falava assim, você é louco trabalhar com a fase do psicológico da polícia? Quem vai querer pagar para passar no psicológico? Eu falei, tem um monte de gente que reprova. E aí eu comecei a trabalhar com psicológico. Contratei um psicólogo, coloquei uma sala, comecei a divulgar panfleto e como eu já tinha nome no mercado, peguei uns alunos que estavam reprovando e falei, para de reprovar, vem estudar comigo. Comecei a qualificar, que era tipo do coach. Foi aí que eu te conheci, porque eu te conheci em 99, 99 eu te conheci, galera, olha, aqui pulo do gato, conheci você em 99, fiz o curso. Montei o curso depois de 1 ano e meio quase. Por quê? Porque eu falei, caramba, eu vi que eu podia fazer, né? Era PNL na época, né? Programação neurolinguística, é isso mesmo. E aí você, no PNL, eu tô lembrando aqui. E aí na apostila falava assim, né? Eu tenho que analisar a forma como eu programo a minha mente. Se é para ter sucesso ou para ser uma pessoa fracassada. Eu sou um bom aluno, tô lembrando, né? E aí eu falei assim, caramba, eu vou montar. Eu montei um negócio. Quando eu montei de novo em 2003 a segunda empresa, que era o nome Ideal Consultoria, né, que hoje é o atual curso palestra gratuita, eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar com a parte mental das pessoas, para desenvolver, potencializar essas pessoas que têm uma inteligência emocional. Naquela época não existia isso, você era o primeiro cara. Eu me lembro que você era o primeiro. Tinha lá o Daniel Godry, que fazia palestra para empresas. Tinha aquele outro lá, o Lai Ribeiro, que era o cara que era o bambambam no momento. E ninguém falava muito de inteligência emocional, ninguém. E você começou a soltar o nome, inteligência emocional. E aí eu comecei a vender o produto que o Sullivan fez, porque o Sullivan, olha como são as coisas. Já passou o prazo, caducou, não tem prescrever o crime, né? Eu peguei a apostila do Sullivan, achei legal. Olha o crime, prescreveu o crime, né? Vai. Não, essa parte tá saindo agora, vai. Já prescreveu o crime. Eu peguei a sua apostila e tirei umas coisas e copiei tudo lá. Falei, cara, que da hora,
Falei, porra, por que eu vou montar uma apostila se a apostila dele é da hora? E aí eu comecei a trabalhar com isso daí, né? Eu posso, eu quero... Qual que é aquela frase? Eu posso, eu quero, me permito. Eu posso, eu quero, me permito. Ó, é isso aí. Eu posso, eu quero, me permito. E aí eu comecei a dar essa aula. Falei, gente, calma aí, eu posso. Tenho os requisitos? Tenho. Pô, eu quero muito esse sonho. Pô, eu me permito ser feliz e ter sucesso. Porque muita gente que vai ver esse vídeo aí, a pessoa tá em casa falando o seguinte: poxa, eu não nasci pro sucesso, eu não tenho dom para aquilo. Eu detesto escutar uma pessoa que fala para mim: a gente tem que fazer aquilo que a gente tem dom. É o vitimismo, porra, né? É o vitimismo. Eu fico fudido, entendeu? E aí foi, e aí eu montei. Fechando com chave de ouro para você poder concluir sua parte aí. Comecei a trabalhar com psicológico, comecei a ter bastante aluno, consegui me manter. De 1 a 10 eu estava 5 no mercado, ganhava um dinheirinho, pagava as contas, mas não desempatava. Um dia, que foi o plus na minha vida, eu queria mudar. Eu queria fazer uma coisa que a pessoa estudasse comigo e me pagasse só depois que virasse policial. Olha a sacada que ele teve. Essa história é sensacional. Ele trazia o cara pro curso, só que o cara pagava pro curso. E aí você quis inverter isso. Como é que eu faço o cara pagar só depois de aprovado? Ou seja, o cara pagava no sucesso. Quantas vezes você vê alguém vendendo o curso e o cara pagando no sucesso? Se liga nessa. E aí, eu queria fazer isso, mas naquela época a legislação brasileira não dava tanta brecha e eu não entendia muito de direito. E aí eu peguei um dia na Polícia Militar, eu abordei um indivíduo. Ele estava próximo da estação de trem, estava com o carro parado, estava aí mais um policial militar. Falei, esse cara tem atitude suspeita, vamos abordar ele? Vamos, porque, não tinha porque ele tá lá, né? Aí abordamos, mão na cabeça, papapá. Verificação de rotina. Verificação, tudo bem que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, eu sou advogado e tudo mais. Aí o meu motorista falou, chefe, conheço ele. Falei, aí eu com a arma, né? Arma no couro, já pronto pra atirar, porque eu falei, é foda, né? Você querer abordar alguém e ficar panguando. Aí o meu motorista falou assim, chefe, conheço ele, é meu vizinho. Falei, mas é trabalhador honesto? Ele falou, não, ele é honesto. E aí falou, aconteceu um problema, eu não quero falar o problema que aconteceu aqui pra não expor ele, né? Mas aconteceu um problema, tudo mais, ele passou por uns problemas e voltou de novo, tá bem, é honesto. Aí eu falei, pô, legal. Só que eu tinha puxado já a placa dele, antes de abordar eu puxei a placa. E aí a placa tava sem licenciamento 2 anos. E aí eu peguei e falei, beleza, aí abordamos, tudo mais, aí o policial falou pra mim, pô, ele é honesto, trabalhador. Ele falou pra mim, sargento, eu acabei de sair de uma casa de recuperação, perdi esposa, perdi família, tudo quebrado. Se o senhor me guinchar, porra, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque acabou. A única coisa que eu tenho uma casa, que eu tô morando numa casa pequenininha, porque era a periferia, e também tem esse carro aqui que é velho, mas é meu. E aí eu falei pra ele, não posso fazer nada, você vai me desculpar, mas eu tenho que multar você e guinchar. Aí o policial falou, chefe, deixa eu só fazer a multa nele, recolhe o documento e depois ele passa no Detran, no Ciretran, pra poder regularizar. Aí eu falei, policial, resolve aí, né? Que é importante dizer que é legal também. Você pode também. Tá tudo certo com isso. Porque eu recolhi o documento dele. Recolheu o documento e fez a multa. E aí ele pegou e falou pra mim, pô, obrigado, tá? Não sei o que lá. Eu falei, o que você faz na vida? Ele falou, sou advogado. Eu falei, pô, legal, cara, advogado. Ele falou, eu sou pós-graduado em contratos. No Brasil, naquela época lá, eu falava pra você, quase ninguém tinha pós-graduação, né? E em contrato, ninguém tinha, cara. Porque eu sempre conheci muito advogado. Em contrato, só ele. Era só ele. Hoje em dia, muitas pessoas são especializadas, bambambãs no mercado, mas naquela época não tinha. Falei pra ele, aí eu terminei a multa, tudo mais, como eu sou um cara educado, fiz a multa, recolhi o documento e conversando com ele, né? Tratei ele com educação, tudo. Ele falou pra mim, aí eu falei pra ele, pô, eu queria fazer um contrato assim. Ele falou, esse contrato chama-se pós-êxito, me deu uma aula. Ele falou, quando o senhor estiver de boa, passa no meu escritório. Aí passou um mês, eu fui lá. Tava próximo, eu tava fazendo patrulhamento, eu falei pra polícia, qual que é um desses do seu amigo lá, seu vizinho que é advogado? É lá próximo do posto de gasolina. Falei, vamos colar lá pra ver se ele tá lá pra tomar um café? Pra você ver como eu sou um policial do bem, né? Multei o cara, recolhi o documento, ela foi tomar café no escritório dele. Quero ver se eu encontro aquele cara. Aí fui lá, cheguei lá, falei com ele, conversei com ele, ele falou pra mim, eu faço seu contrato. Foi lá, fez o contratinho e me deu. Aí sabe o que aconteceu? Peguei o contrato, levei em casa, todo feliz. Cheguei em casa e falei pra minha ex-esposa, que na época eu era casado. Falei, olha, eu abordei um cara o mês passado, multei ele, fiz tudo certinho e fiquei amigo dele. E ele me fez esse contrato. Eu pensei, ninguém me paga agora, eu vou dobrar o número de clientes ou triplicar, e aí a gente ganha depois. Você vai provisionar o teu caixa aí, você vai ter um fluxo de caixa para frente, né? Mas até aí eu não tinha caixa naquela época. A minha ex-esposa falou assim... Mas dobra o resultado, ou até triplica. Não, mas aí é o seguinte, vai falar isso pra esposa, né? Né? Você tá louco, a gente não tem dinheiro para pagar as contas, não sei o que lá. Finalizando. Demorei uns 3 meses para colocar essa minha ideia em prática. Quando eu coloquei,
todo santo dia ela orava para que desse errado, para falar para mim. Eu falei... Você sofre disso? Queria ter razão. Você sofre disso, que tá vendo isso aí, né? Todo dia ela falava, isso vai dar errado, vai dar errado. E aí, quando chegou o primeiro cliente... Às vezes o grande desafio é você conseguir também convencer as pessoas da tua visão e do teu pensamento. Às vezes, eu sei que o pequeno e médio empreendedor, o empresário brasileiro, ele passa por isso muitas vezes. Às vezes ele tem que convencer um sócio, ele tem que convencer a própria equipe, às vezes ele tem que convencer dentro de casa de que a visão dele está certa, que nem sempre está totalmente certa. Você estava com a visão certa, mas nem sempre está totalmente certa. Então sempre tem uma meia-culpa aí no meio desse caminho, que é um grande desafio, sim, conseguir convencer as pessoas para isso. Mas e aí, Ligério, convenceu? A esposa é difícil. E aí eu cheguei para ela e falei, vamos fazer assim. Quando eu convenci, quando chegou o primeiro cliente, minha empresa, Sullivan, é bom falar pro pessoal, eu morava na parte de cima da minha casa e embaixo era minha empresa. Então a pessoa tocava a campainha, eu descia de casa e ia lá. Cheguei para atender o primeiro cliente, nunca vou me esquecer, ele era um cabeludo, tudo com uma mesa do rock, assim, de rock. Falou, eu quero fazer o curso. Aí eu chamei ele, coloquei ele sentado, expliquei o curso. Quando eu falei para ele, não, você só vai me pagar depois? Ele falou, que legal. Aí eu falei, você vai me pagar um salário da Polícia Militar. Não, 2 salários, era R$1.100. Aí eu falei, você vai ter que pagar 2 salários, né, da Polícia Militar. Aquele cara falou, você tá louco? Como que eu vou pagar? É muito caro, achei que o curso era mais barato. Eu falei, mas você só vai pagar depois. Não, eu não quero. Pegou e saiu, levantou, falou, obrigado, eu não quero. Dei meu cartão. Quando eu fechei a porta, eu só escutei um som assim vindo da escada, que era a voz da minha ex-esposa. Eu disse pra você que isso não ia dar certo. Cara, entrou o segundo depois de umas 2 horas. Falei que isso vai dar errado. O segundo também não topou. O segundo não quer. Quando eu abri a porta do terceiro, eu fechei todas as portas para ela não escutar a conversa. E quando terminou, ela, fechou? Falei, não. Eu falei que não ia dar certo. Finalizando. Subi para minha casa, dormi, tomei banho e uma coisa me marcou. Todos falavam o seguinte para mim, eu tenho um sonho. Falei, caraca, né, meu? Acordei no outro dia, fui trabalhar na polícia, no outro dia fui trabalhar na minha empresa. Quando abri o primeiro cliente, e no outro dia que eu não estava na empresa, que eu trabalhava um dia na polícia, um dia na minha empresa, minha ex-esposa falou assim para mim, fechei 7 matrículas, tá? Ontem você não fechou nenhuma, eu fechei 7 hoje. Porque eu dava opção da pessoa escolher o paga agora ou paga depois. E ela fechou 7 matrículas. Eu falei assim, caramba. Ela fechou 7 matrículas com pague agora. Pague agora. E você com o pague depois só tomou não? Só não, 0. Aí no outro dia eu já cheguei turbinado, conversei com os polícia, Entrou primeiro, eu expliquei pra ele, ó, isso e outra coisa. Seu sonho tem preço? Não, não tem. Aí o cara falou, não tem. Falei, aqui você só vai me pagar depois se você toma posse. E aí eu subi falar. Melhor coisa importante, se o vendedor, se o empresário, se o empreendedor não soubesse se comunicar com o cliente, ele perde muito. Quando eu falei a palavra-chave, comecei a trabalhar, comecei a vender. E a palavra-chave, para quem não pegou aí, era sonho. Ó, pegou a palavra sonho. Ó, nunca vou me esquecer. Esse edital teve 4 chamadas. Na primeira chamada, foram 129 alunos meus aprovados. Vezes R$1.300, vezes R$1.200. Já aumentei para 1.700. Depois fui aumentando. 4 chamadas. No ano de 2008 para 2009, eu consegui ficar milionário. Qual foi o pensamento? Com a sacada do pague depois. Pague depois. Quando deu certo, aí eu escutei da minha ex-mulher. Nossa, você viu que ideia boa, nossa? Eu olho pra ela e falo assim, pelo amor de Deus, você brigou comigo. Tá tudo certo. Não, mas eu acreditei, eu deixei você fazer. Não, eu tô brincando, ela também me apoiou também. Senão, claro, né? Claro. Pelo amor de Deus, apoiou também. Apoiou, mas brigou comigo, né? E aí eu dei um boom na minha vida, porque em 2009 eu mudei de vida, 2010, estamos em 2022, faço isso já há 14 anos. Ligério, e a virada para a política? Eu não sou advogado, estou fazendo direito na Uninove, quero fazer a propaganda, porque o cara é meu amigo. 9 é 10, é verdade, né? Quero falar isso daí. É o seguinte, eu comecei a fazer faculdade, sempre gostei de direito, eu trabalhei também na parte da corregedoria da Polícia Militar, então é uma coisa que chamou muita atenção. E eu sempre ajudei os candidatos do concurso de soldado e oficial da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Penal. Então eles reprovavam, eu tenho um corpo jurídico que a gente entra com processo e defende eles. Então, ou seja, um ativismo judicial aí. Então, eu sempre trabalhei em prol dos candidatos, lutando pelos direitos. E todo candidato falava, pô, você tinha que sair candidato. Eu não quero meter em política, eu não quero. Sempre quis, mas eu não tinha coragem de ir. Você escutava dos outros isso? Que você falando pra mim, falou, vai lá. E todo mundo falava isso, pô, se você me ajuda,
sendo apenas um professor, imagine você sendo um parlamentar, sendo político. E aí foi indo. Em 2016, o Coronel Telhada chegou pra mim e falou pra mim, você não quer sair candidato? Aí eu falei pra ele assim, pô, queria, mas não sei se eu tô preparado. Aí ele foi, conversou comigo, me chamou, saí candidato. Peguei mais de 10 mil, peguei 9.239 votos. Fiquei como nono suplente. Nono, né? O que aconteceu? Eu desanimei, falei, não quero mais, o pessoal não valoriza, porque política é uma coisa que, assim, as pessoas falam muito de política, mas as pessoas tratam também muito mal quem quer inovar na política, né? Não valoriza. Aí eu peguei e desanimei. Coloca tudo na vala comum, né? Como se fosse tudo farinha do mesmo saco, né? E em 2020 eu não saí candidato. Muitos amigos meus saíram. Em 2018 eu não saí candidato. 2020 saí de novo. Fui chamado de novo, saí candidato, fiquei como primeiro suplente. Primeiro suplente. Nessa que eu vi primeiro suplente, nesse ano de 2022... Quantos votos, Ligieri? Tive menos votos, porque como 40% das pessoas foram votar, ou seja, os votos tudo diminuiu. Tive 7 mil votos. Da primeira vez? Não, na segunda. Da segunda? Na segunda. A primeira foi eu lembro que era algo perto de 8 mil votos. E eu fiquei como primeiro suplente, porque eu escolhi um partido bom, tudo mais legal, que me possibilitou, deu essa chance. Que oportunidade, ela só está preparada para quem também está procurando ela, né? Perfeito. Tá e aí eu fiquei como primeiro suplente. O vereador Marlon me chamou e falou assim, Ligieri, eu vou ter que me ausentar por um período aqui, em janeiro de 2022. Você consegue assumir a Câmara Municipal e tocar meus projetos na pauta de aplicativo, do Uber, tudo mais? Eu falei, consigo sim. Para os motoristas de aplicativo, eu falei, consigo, estou preparado. Então ele me chamou em agosto, começou a me ensinar todo o trabalho legislativo, porque ele falou, eu não quero te colocar aqui e deixar você pros leões. Solto. Começou a trabalhar comigo, me ensinando, dando as dicas, falou, Ligieri, ó, isso aqui é um projeto de lei, funciona desse jeito. Então ele me orientou legal. Foi uma coisa que eu achei muito bacana da parte dele, que ele se preocupou em sair, mas deixar uma pessoa preparada para a sociedade paulista. É o que a gente fala no pequeno e médio negócio, né? A questão do sucessor. O que ele estava fazendo aí é criando um sucessor para o negócio. E me ajudou muito mesmo, porque quando eu assumi, eu fiquei mais tranquilo e consegui fazer um trabalho legal. E esse período que eu fiz um trabalho muito bacana, cara, muito bacana. Que o prefeito Ricardo Nunes, até então eu não conhecia ele, tá bom? Nunca tive contato com o prefeito Ricardo Nunes, e ele pegou e viu meu trabalho. E mandou um assessor dele, o Barbieri, me chamar. Falou, ó, chama o vereador Ligieri aqui, que ele vai sair do mandato, depois vai ficar como suplente. E falou, pô, você em pouco tempo fez tudo isso, como que você trabalha? Trabalha assim, assim, assim. Como que você pensa? Conversou, falou, você não quer vir compor a minha prefeitura, a minha equipe? Por quê? Eu tenho algumas subprefeituras que precisamos desenvolver, precisamos potencializar. Pô, eu fiquei muito feliz em ter com o convite dele, né? Aí você teve a indicação do prefeito de São Paulo para a subprefeitura? De Pirituba, Jaraguá e Parque São Domingos. E aí ele pegou e falou pra mim, olha, Ligieri, se você com a sua história de vida conseguiu fazer tudo isso na sua vida, garanto que com a estrutura da prefeitura e com o meu apoio, você vai conseguir mudar muito a vida das pessoas. Vai melhorar a infraestrutura, a zeladoria, cuidar daquele pessoal, daquele povo nosso. E aí eu peguei e aceitei a missão. Me colocou lá na subprefeitura. Cara, uma coisa que eu achei magnífico no prefeito Ricardo Nunes foi o seguinte, ele falou poucas palavras, mas foram palavras que me marcou. Falou, Ligieri, ó, conheço a sua índole, sei que você veio do militarismo, sei que você é uma pessoa honesta, disciplinada, mas eu só vou reforçar com você. Eu quero que você faça um trabalho lá realmente para as pessoas que precisem, tá bom? Eu quero que você seja transparente e se você tiver algum funcionário público com desvio de conduta, você não pense duas vezes. Não importe. Ou seja, isso daí me deu base e força para poder trabalhar. Perfeito. E eu gostei muito. E aí, estamos lá, né? Estamos lá. Isso aí. Ligieri, foi um baita prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Muito Quer obrigado. deixar uma mensagem aí para o nosso ouvinte? Olha, quem vai querer empreender, vale muito a pena você entender a importância de fazer uma boa estratégia, fazer um planejamento, entender como funciona o mercado, né? Estudar ele para você poder começar. Não começa de uma hora para outra, faça pelo menos um estudo, porque você vai ver que o impacto para que dê errado, as coisas que dê errado vai diminuir muito e você vai ter muito mais sucesso, ok? Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Torço muito por vocês. Tenham muito sucesso, viu? Pessoal, grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até mais.